Eu tenho uma teoria sobre o mundo de One Piece. O governo mundial apagou as memórias de todas as pessoas do mundo para que elas fossem mais fáceis de controlar. Não existe outra forma de explicar como que o governo mundial conseguiu apagar séculos de história em uma escala global. Existem vários lugares que são praticamente ou totalmente inacessíveis ao governo mundial, como a Ilha dos Homens-Peixes, Zou, Wano e Elbaf. Esse é o poder do Tesouro Nacional de Marejoice. Esse tesouro foi mencionado pelo Dom Quixote do Flamingo. Segundo do Flamingo, com o poder desse tesouro seria possível dominar o mundo. Imo tem usado esse poder para controlar o mundo. E segundo essa minha teoria, o verdadeiro responsável pela grande era dos piratas foi o do Flamingo. Não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Deixe um comentário para eu saber a sua opinião. O governo mundial controla a informação no mundo de One Piece. O governo mundial proibiu qualquer pesquisa sobre o século perdido. Qualquer registro dessa época é destruído. O pretexto que o governo mundial usa é de que essa informação poderia ser utilizada para despertar uma das 3 armas ancestrais. A árvore do conhecimento em Ohara tinha registros históricos que foram coletados do mundo inteiro por centenas de anos. A árvore possuía até um poliglifo. Os arqueólogos de Ohara estavam utilizando a biblioteca na árvore do conhecimento para pesquisar sobre o século perdido. No final, Ohara acabou sendo totalmente dizimada por Mostakol, sob o comando do almirante Sengoku. Isso é um exemplo do esforço do governo mundial está disposto a fazer para impedir qualquer pesquisa sobre o século perdido. No mundo de One Piece, as pessoas vivem em ilhas separadas. Apesar disso, o governo mundial conseguiu apagar 100 anos de história, ao que parece, do planeta inteiro. Não é algo meio absurdo? O Vegapunk até chega a comentar que esse controle de informação só é possível porque as pessoas vivem em ilhas separadas. Contudo, o oposto também não deveria ser verdade. Não deveria ao mesmo tempo ser mais difícil de controlar a informação? E mesmo se livros forem destruídos, as pessoas ainda não passariam o conhecimento para as gerações seguintes? Vamos analisar o caso de Skypiea. O povo de Xandia preservava sua história através da tradição oral. Eles contavam a história de Nolan e Calgara, de 400 anos atrás. Esse conto é muito importante para o povo de Xandia. E também foi muito importante para o arco de Skypiea. E mesmo contando essa história de 400 anos atrás, o povo de Xandia não sabe nada sobre o século perdido. Eles sabem que eles têm o dever de proteger um dos poliglifos. Contudo, eles não sabem o porquê. Só que eles devem proteger o poliglifo por algum motivo. É como se fosse um conhecimento seletivo sobre o passado. É como se fosse, por exemplo, com uma pessoa que sai com um carro, mas esqueceu para onde é que ela ia. Só que nesse caso, é como se a civilização inteira tivesse esquecido de uma parte específica da informação. O povo de Xandia sabia muito bem sobre a história de Nolan e Calgara, de 400 anos atrás, que foi passada através da tradição oral. Mas 800 anos atrás, eles não têm quase nenhum conhecimento. Mesmo Calgara, que viveu 400 anos atrás, não sabia sobre o século perdido. O século perdido foi 400 anos antes do tempo de Calgara. Essa é a mesma distância de tempo entre a história de Calgara e o tempo atual. Tudo bem, mas antes, a cidade de Xandora ficava no oceano. Estava conectada com o resto do mundo. Em algum momento, a cidade de Xandora foi devastada pelos 20 reinos, que depois se tornariam o governo mundial. Talvez eles tentaram apagar a história de Xandora de alguma forma, assim como fizeram com Ohara. Mas, e locais que sempre estiveram isolados do resto do mundo, e que o governo mundial também não tem acesso? Vejamos o caso da Ilha dos Homens-Peixes. Temos o navio Nola, que também é conhecido como Navio da Promessa. Ele é muito importante para a história da Ilha dos Homens-Peixes. O navio Noah é um navio gigantesco que foi criado pelos habitantes da Ilha dos Homens-Peixes durante o século perdido.
Em um dos foneglifos, a Robin havia lido que Joy Boy havia feito uma promessa de que os homens-peixes seriam levados à superfície. E um navio Noah existia para cumprir esse propósito. Mas os habitantes da Ilha dos Homens-Peixes não sabem praticamente nada sobre Noah. O rei Netuno ao menos sabia sobre uma promessa que foi feita durante o século perdido e de que o navio deveria ser protegido. Contudo, mesmo o rei Netuno não sabia que promessa foi essa. E ele também não sabia nada sobre o século perdido. Novamente, é outro exemplo de uma civilização que tem um conhecimento seletivo sobre o passado. Ele só tem um fragmento da informação. Agora o caso de Zou. Zou fica nas costas de Zunisha. Zunisha é um elefante gigantesco que perambula no Novo Mundo indefinidamente. Zunisha caminha sem parar como uma punição por algo que aconteceu durante o século perdido. Mas os Minks não sabem quase nada sobre a história de Zunisha. Os Minks até ficaram surpresos em descobrir que Zunisha tinha vontade própria. No caso dos Minks, o Inuarashi e o Nekomamushi até sabiam sobre o propósito do poliglifo vermelho. Mas isso é porque eles foram tripulantes dos piratas de Roger. É por isso que eles sabem sobre os poliglifos. Também temos o caso do país de Wano. Mais uma vez, outra civilização isolada do resto do mundo. Wano costumava ficar no nível do oceano. Em algum momento, paredes gigantescas foram construídas em volta de Wano. O método que foi usado para construir essas paredes é desconhecido. E devido a essas paredes, o país de Wano acabou sendo inundado devido à chuva acumulada. Mas as pessoas comuns do país de Wano não conhecem esse passado. Kozuki e Sukiyaki conheciam pouco sobre o passado de Wano. Mas isso é provavelmente porque ele sabia ler os poliglifos. Mesmo assim, Sukiyaki não sabia de muitas coisas. Sukiyaki não sabia porque as paredes foram construídas. E por fim, o caso de Elbaf. Em Elbaf, existem gigantes ainda vivos com mais de 400 anos. O século perdido foi só 800 anos atrás. E para os gigantes, não é assim tanto tempo, não foram tantas gerações atrás. E mesmo assim, é outra civilização que não conhece a sua própria história. Os gigantes sabem mais do que outras civilizações, porque eles têm acesso aos livros que estavam na biblioteca de Ohara. Mas mesmo esses livros não contam tudo sobre o século perdido. O que não está nesses livros, eles não sabem. Parece que Nika foi importantíssimo para a história dos gigantes. Os gigantes chegam a idolatrar Nika, e mesmo assim, eles não sabem muito sobre Nika. Os próprios gigantes dizem que a língua antiga é um problema para eles, para que eles possam ler as informações sobre o passado. O que, novamente, é estranho, considerando o tempo de vida dos gigantes. Mesmo o governo mundial não tem acesso à Ilha dos Homens-Peixes, ou Zou, ou Guano, ou Elbaf. O governo mundial não teria como destruir os registros históricos desses lugares. Então por que a população não conhece o seu próprio passado? Por isso que eu digo que as memórias devem ter sido apagadas por um meio sobrenatural. Tudo que sobrou foram memórias vagas sobre ter que proteger os poliglifos, sem que exista um contexto. Eles sabem que devem proteger os poliglifos, mas não sabem o porquê. É muito estranho. Até mesmo conhecimento sobre o idioma antigo desapareceu. Mesmo livros se tornam inúteis se ninguém sabe como ler. Eu presumo que a Robin e os outros arqueólogos de Ohara encontraram algo num dicionário para ler esse idioma antigo. E esse é o motivo do reino antigo ter criado os poliglifos. São blocos indestrutíveis que contam a história do século perdido. É meio absurdo criar blocos indestrutíveis, mas até faz sentido considerando que as memórias seriam apagadas. Se eles soubessem que as memórias seriam apagadas, eles também saberiam que o governo mundial, logo em seguida, tentaria destruir todos os registros históricos. Contudo, como quase ninguém sabe ler os poliglifos, eles também não servem de muita coisa para a maioria das pessoas. A ideia das memórias de todas as pessoas no mundo terem sido apagadas pode parecer meio absurdo, mas se pensar bem, não é um conceito novo em One Piece. A Sugar tinha o poder da Ori-Robi no Mi. Com essa Akuma no Mi, a Sugar conseguia transformar as pessoas que ela gostava em bonecos. E todas as memórias sobre essas pessoas eram apagadas. Não importava a distância,
qualquer pessoa no mundo esqueceria sobre as pessoas que foram tocadas pela Sugar. É como se as memórias não existissem na cabeça das pessoas que esquecem, e sim naquilo que está sendo esquecido. E por que Sugar é tão importante? Existem muitos paralelos entre o arco de Dressrosa e a história de One Piece como um todo. É como se fosse um microcosmo da história do One Piece. Por exemplo, existe um paralelo óbvio entre os executivos do bando do Flamengo e os Gorosei. Os executivos se curvaram em frente do Flamengo exatamente da mesma forma que os Gorosei se curvaram para Imo. No caso da Sugar, é uma pessoa de baixa estatura que usava uma coroa e uma capa e tinha juventude eterna. Lembra alguém? Sugar é uma representação de Imo. E assim como Sugar, Imo tinha a habilidade de apagar as memórias de todas as pessoas no mundo. Vamos dar uma olhada na história de Dressrosa. Após 3.000 vitórias consecutivas, Kyrus foi reconhecido como o gladiador lendário de Dressrosa. Contudo, ele foi transformado em boneco por Sugar, e todos esqueceram sobre ele. Os feitos de Kyrus foram imortalizados em uma estátua. Mas as pessoas em Dressrosa questionavam a veracidade dessa história. A Rebeca diz que a estátua é um mistério, porque ninguém jamais havia encontrado com esse tal de Kyrus pessoalmente. Ninguém sabia quem era esse tal de Kyrus. Ninguém nunca tinha ouvido falar além dessa estátua. Isso lembra um pouco a situação atual do mundo de One Piece. Ninguém lembra do passado, e só sobraram blocos indestrutíveis de informação que contam a história do século perdido. Não existe outra forma de explicar como a história do século perdido foi esquecida no mundo todo. Não só isso, as memórias têm sido constantemente apagadas, de tempos em tempos, para impedir que as pessoas possam se organizar contra o governo mundial. Aí você deve se perguntar, se o governo mundial pode apagar as memórias de todo mundo no planeta, por que eles não apagaram as memórias sobre o Gold Roger ou sobre o Tesouro de One Piece, o que deu início à Grande Era dos Piratas? É porque eles não podem mais apagar memórias. Eles não têm mais o poder de apagar memórias. E eu já explico o porquê eles não podem mais usar esse poder. Mas antes disso, eu posso provar que eles não podem mais usar esse poder, e não faz muito tempo que eles deixaram de usar esse poder. Vamos fazer uma comparação entre o Gold Roger e o Rox de Shebeck. Os piratas de Rox aterrorizaram o mundo. Esse bando incluía alguns dos piratas mais poderosos que já existiram, incluindo 3 dos que depois se tornariam Yonko: o Barba Branca, o Kaido e a Big Mom. Esse bando provavelmente era até mais poderoso que os piratas de Roger. O Roger precisou unir forças com Garp para poder vencer os piratas de Rox. Os piratas de Rox foram derrotados em Bod Valley 38 anos atrás. Apesar disso, praticamente todo mundo esqueceu completamente sobre os Rox. De acordo com Sengoku, isso é porque o governo mundial apagou todos os registros sobre os Rox. E o Sengoku também falou que o seu bando não gosta de falar sobre o assunto. Mas só isso seria suficiente para que o mundo inteiro esquecesse completamente do que seria o segundo maior bando de piratas que já existiu, junto dos piratas de Roger. A história sobre os piratas de Rox só existe na memória de alguns velhos membros da Marinha, como Garp ou Sengoku. Isso é tudo muito conveniente para o governo mundial. Mesmo alguns oficiais da Marinha não conseguiam acreditar que eles nunca tivessem ouvido falar sobre essa história. Como é possível que o mundo inteiro tenha esquecido sobre os Rox? Que em praticamente todos os lugares que você vá no mundo de One Piece, 100% das pessoas sabem quem foi Gold Roger. 100% das pessoas terão ouvido falar de Gold Roger, mas 0% saberão quem foi o Rox. E não é preciso comparar com Roger. Vamos comparar com o Luffy. Quando o Luffy invadiu Enies Lobby para resgatar Robin, isso foi notícia no mundo inteiro. Como pode o mundo inteiro saber sobre esse incidente envolvendo o Luffy, mas não saber sobre os Rox? Se o governo mundial apagasse todos os registros sobre o Luffy, será que em poucas décadas praticamente ninguém saberia quem ele foi? As pessoas mais novas da Marinha sequer sabem
porque o Garp é conhecido como o herói da Marinha. Parece que todos entendem que o Garp fez algo extraordinário no passado para receber esse título, mas não sabem o que foi. Talvez esse seja mais um exemplo de conhecimento seletivo. As pessoas só lembram de uma parte estranhamente específica do passado. Vejamos a linha do tempo. Os piratas de Rocks foram derrotados 38 anos atrás. Roger deu início à Grande Era dos Piratas 24 anos atrás. Em algum momento dentro desse período de tempo, o governo mundial perdeu o poder de apagar as memórias. Inclusive, os piratas de Roger já haviam chegado na ilha de Lodestar 39 anos atrás. Mas eles se depararam com um beco sem saída. E só conseguiam continuar com sua aventura 26 anos atrás. A própria linha do tempo da aventura do Roger de quando eles atingiam esse beco sem saída é mais uma evidência desse apagamento de memória em escala global. Se pensar bem, depois desse tempo, a coisa foi ladeira abaixo para o governo mundial. O incidente de O'Hara também aconteceu 22 anos atrás. E foi por causa do incidente de O'Hara que o Dragon formou o Exército Revolucionário. Mas por que o governo mundial não consegue mais apagar as memórias do mundo inteiro? O que aconteceu dentro desse período de tempo que fez com que o governo mundial não consiga mais apagar as memórias das pessoas? É muito simples. O governo mundial perdeu a Opi-Opi no Mi, a Akuma no Mi do LOL. Para entender isso, vamos voltar ao que o Doflamingo disse no capítulo 761 do mangá. Quando o LOL perguntou como o Doflamingo ainda conseguia manipular CT0 se ele não era mais um dragão celestial, o Doflamingo respondeu que é porque sabia-se um segredo do governo mundial. Esse segredo era o Tesouro Nacional de Mary Joyce. Ao que parece, esse tesouro tem a forma de um chapéu de palha gigante, por algum motivo. Por que se parece com um chapéu de palha gigante, não importa para esta teoria. Seja como for, o Doflamingo disse que com o poder do Tesouro Nacional, ele poderia dominar o mundo. O Doflamingo fala de uma forma muito estranha, como se o poder desse Tesouro Nacional desse controle instantâneo do mundo. E o Doflamingo diz que para utilizar o poder do Tesouro Nacional, ele precisaria da Akuma no Mi do LOL. O Doflamingo menciona duas habilidades da Opi-Opi no Mi: a habilidade de trocar de corpos e a habilidade de conceder vida eterna a outra pessoa, em troca da vida do próprio usuário. O governo mundial não tem conseguido usar o poder do Tesouro Nacional de Mary Joyce desde que eles perderam o poder da Opi-Opi no Mi. E quando foi que a Opi-Opi no Mi voltou à circulação? Pelo menos 31 anos atrás. Quando o Doflamingo tinha 10 anos, ele voltou a Mary Joyce com a cabeça do pai dele. Ele queria que os outros dragões celestiais aceitassem ele de volta. Mas o pedido dele foi recusado. Contudo, naquele dia, o Doflamingo conseguiu descobrir sobre o segredo do Tesouro Nacional de Mary Joyce. Os dragões celestiais ficaram desesperados e tentaram de tudo para impedir que o Doflamingo fugisse. Mas mesmo tendo só 10 anos de idade, ele conseguiu escapar. 31 anos atrás é um número que bate com o espaço de tempo mencionado anteriormente. Seria depois dos Rocks, mas antes da Era de Roger. Na verdade, eu iria além. E eu diria que foi o próprio Doflamingo que tirou a vida do usuário da Opi-Opi no Mi. Como é preciso que o usuário da Opi-Opi no Mi seja sacrificado, eu imagino que ele provavelmente não era uma pessoa em liberdade. Logo, não deveria ser tão difícil para que o Doflamingo, mesmo sendo só uma criança, tirasse a vida dele. Ele teria feito isso para dar troco aos outros dragões celestiais. E sem isso, não existiria a Grande Era dos Piratas. Ou seja, se esta teoria estiver correta, tudo o que aconteceu na série foi graças ao Doflamingo. Tudo aconteceu por causa das ações do Doflamingo de quando ele tinha 10 anos de idade. Agora eu gostaria de ouvir a sua opinião nos comentários. Se você gostou desse vídeo, então deixe um like e se inscreva. Obrigado por ter assistido, te vejo na próxima vez.